Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. Então, o projeto de desenvolvimento, um projeto de produção, ele não é só de matriz produtiva, ele precisa ser pensado, né, de forma integral. Olá, nós estamos aqui hoje com a Carla Emanuela. A Carla Emanuela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UCG, é mestre em Geografia pelo IESA da UFG e é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. A Carla também é professora associada da Escola de Engenharia Ambiental da UFG. O agronegócio, por ser muito volumoso, né, em termos de riqueza econômica, ele estaria, então, trazendo essa riqueza para os municípios, né, especialmente aqueles municípios muito ligados a essas produções e a essas commodities, né, de grande escala, né, assim. Então, a gente tem aqui em Goiás, talvez, assim, Rio Verde, uma grande expressão, né, desse tipo de município. A gente poderia dizer que é verdadeira essa lógica de pensar que o município ele fica muito enriquecido por essa produção, e o que é o ônus disso, né, em termos de todas essas questões envolvendo aí esse município propriamente também. E será que, nessa perspectiva, a agricultura familiar também não poderia trazer muita riqueza para esse município? Como é que é essa perspectiva para você? Primeiro a gente tem que pensar se essa riqueza fica, né? Essa riqueza produzida por essa grande fazenda monocultora exportadora fica no local? Essa talvez seja a primeira questão, né? Se a gente for pensar os municípios que têm grande parte da sua área, né, com uma estrutura fundiária de grandes propriedades, médias e grandes propriedades, e a gente olhar, né, como é que ela se organiza, a gente vai perceber que raramente o dono dessa propriedade mora nesse município, né? Normalmente ele mora ou em São Paulo, ou em Nova York, ou em Dubai, né? A gente tem aí alguns banqueiros europeus, né, que têm propriedade de terra aqui, ou que as holdings, né, as grandes corporações internacionais, cujos acionistas têm muitas terras, mas não moram nesses municípios brasileiros que são considerados aí municípios altamente produtivos do ponto de vista da commodity. Se eles não moram nesses municípios, eles não estão gastando seu dinheiro ali também, né? E se eu for pegar assim, tá, mas esse produto comercializado gera imposto para o município. Bem, nós temos aí, desde 96, né, se eu não salvo engano, se eu falei certo, acho que é por aí, mas 96, uma chamada Lei Candir. O que é essa Lei Candir? Essa lei, ela isenta de ICMS, que é aquele Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é do município, né, será um imposto arrecadado para os municípios,
Então, ela isenta de ICMS os produtos primários e semiprocessados, que é justamente os produtos que vêm dessa cadeia, né, do agronegócio. Então, o que a gente observa é que municípios com grandes propriedades, médio e grandes propriedades, ainda que eu possa falar, né, de um PIB elevado da agricultura, né, um valor bruto da produção da agricultura, isso não reverte em riqueza para as pessoas, não reverte necessariamente em desenvolvimento. A ideia de riqueza e crescimento econômico não significa igualdade e desenvolvimento, né? A gente já tem debatido isso há muito tempo, não é a mesma coisa. Porque essa riqueza é concentrada, essa riqueza fica na mão de um ou de uns, né, de pouquíssimos. A maioria não partilha dessa riqueza, não partilha dessa riqueza em termos monetários e nem em termos de serviços infraestruturais, que seria o papel do Estado, né, pegar parte dessa riqueza por meio dos impostos e dividir isso com a população por meio de serviços de qualidade. É isso que o Estado tem que fazer com o imposto que a gente paga, né? Esse imposto que é pago, ele tem que ser revertido em serviços de qualidade. Então, o Estado está redistribuindo essa riqueza. Quando eu tenho escolas públicas de qualidade, quando eu tenho estradas boas, quando eu tenho uma política, uma ação de mobilidade, né, de transporte adequada, quando eu tenho hospitais, postos de saúde adequado, quando eu tenho assistência social, quando eu tenho política social adequada, é isso que deveria ser investido com esses recursos por meio do Estado, garantindo qualidade de vida para a população. Mas não é isso que a gente vê, né? Nós temos muitos problemas nos municípios com saúde, educação, segurança, né? Sempre a pauta geral de toda eleição, né? O que você quer nessa eleição? Que melhora saúde, segurança, educação. Educação, saúde, segurança. Segurança, saúde, educação. Dependendo de sua ordem, né? Para cada 2 anos é a máxima. Mas, na prática, isso não acontece. E mesmo em municípios, né, considerados polos, né, emblemáticos do agronegócio. Você falou de Rio Verde, por exemplo, né, um município extremamente importante aqui em Goiás. Se a gente for ali no site do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é já falei, mas vou repetir, é uma grande instituição nacional responsável pelas pesquisas de base, né, nossa, do país, ela vai conta a população, né, quantas pessoas tem na cidade, mapeia os empregos, mapeia as taxas de desemprego, mapeia os custos de cesta básica. Esses dados são importantíssimos para a gente conhecer, pensar a política, pensar o desenvolvimento. Então, se a gente for no site dele e olhar para Rio Verde, por exemplo, do ponto de vista do PIB, né, do Produto Interno Bruto, quem mais contribui no PIB do Rio Verde, primeiro é a indústria, depois os serviços, depois o agronegócio. Agora, se eu olho, por exemplo, municípios que eu tenho a grande parte deles de pequena propriedade rural, isso aí talvez seja muito característica de municípios da região sul, mas mesmo aqui em Goiás, se a gente for pegar municípios nossos que tem muito assentamento de reforma agrária, aqui, por exemplo, a região da cidade de Goiás, ali na bacia do Rio Vermelho, Goiás, na Itaboraí, Itoraí, mas no Nordeste goiano, que você tem pequenas propriedades, ou que você tem os povos e comunidades tradicionais ali, né, Cavalcante, Alto Paraíso, se você olhar para ele, né, essa produção, essa rendinha que esses assentamentos, ou a renda de assistência social dessas pessoas, dessas famílias, onde que eles investem? Eles investem na padaria, no açougue, na loja de material de construção, compram as roupas locais. Então, a gente vê que quando começa a ter vários assentamentos rurais no lugar, a gente vê que tem uma dinâmica, né, uma melhoria daquele comércio local. A partir dessa perspectiva que a gente tem que entender a riqueza. A riqueza ela não pode ser só esse volume de riqueza acumulado. E não adianta eu pensar que eu vou fazendo aquela conta, mas tudo bem, professora, mas a riqueza per capita, se eu pegar, então, PIB per capita dos municípios que a senhora aí falou, né, está na faixa de 40 mil, 33 mil. Ok, sabe o que é o PIB per capita? Eu pego a riqueza toda gerada naquele município, né, todinho gerado, e divido pelo número de pessoas daquele município. Como se todo mundo ganhasse uma fatia desse. Então, assim, o PIB per capita não explica, né? Então, a gente precisa entender isso a partir de entender assim, para quem está indo essa riqueza está voltando como para esse município está investindo onde esses impostos estão indo para ter escola de qualidade. Os municípios que a gente ainda tem população rural estavam fechando as escolas no campo. Nós tivemos um processo de fechamento, né, algo aí um dado aí de uma pesquisa, né, na reforma agrária, na área rural, há uns 3 anos atrás, em torno de quase 60 mil escolas rurais.
É um absurdo, um país que está fechando escolas no meio rural. A gente está falando que o meio rural está produzindo esse agronegócio, então, de onde está vindo a riqueza? Nós estamos fechando escolas, são contradições imensas. Então, a gente precisa equacionar, né? Riqueza não é crescimento econômico. Entender isso, né, ainda ficar achando que a riqueza é para uns e não é para todos. Pensando nessa lógica do sistema produtivo do agronegócio e essa relação com a tecnologia, né, é possível nós, assim, exemplificarmos, seria possível, se você conhece algum tipo de experiência exitosa nesse campo, em que o agronegócio, ele tem, ou ele defende, ou ele consegue, digamos assim, experimentar os valores agroecológicos? Depende do que a gente chama de agroecologia, né? O que é que a gente chama de agroecologia? A gente não está falando de agroecologia só como um sistema produtivo. Não é uma questão de base técnica. Então eu vou tirar todos os insumos químicos e vou deixar de usar agrotóxicos, vou deixar de usar veneno, né? Vou fazer uma agricultura de base natural. A gente não está falando disso. A gente está falando disso, mas estamos falando de relações sociais igualitárias e equitativas, estamos falando de cuidado com a natureza, nós estamos falando de uma preocupação sanitária com a saúde. Então, a agroecologia ela é muito maior, né? Então, ela pressupõe um conjunto de relações. Estamos pensando na valorização dos territórios. O que significa essa valorização dos territórios? Da cultura alimentar local, da cultura, né, dos modos de vida diferenciados, porque uma coisa que é extremamente importante é a diversidade. Isso, do ponto de vista ambiental, é extremamente necessário, né, para a própria existência da natureza. Eu preciso ter vários tipos de vida, né, seja ela vegetal, seja ela animal, para aquele sistema funcionar adequadamente do ponto de vista, né, dos processos naturais. E com gente também, né, a gente precisa dessa variedade genética, dessa diversidade. Então, qual que é a questão desse modelo? Ele nunca vai conseguir atingir isso, porque ele já se baseia numa coisa que é a homogeneização. Então, eu posso ter uma grande plantação de soja orgânica, mas é Como é que você vai diversificar ali? Cadê as pessoas? Cadê as outras culturas? Cadê o consorciamento? Né? Então, não está na base da forma de produção dela. Então, quando a gente está falando de agroecologia, né, tem vários autores que vão dizer, não, a gente está falando de prática, técnica e movimento, né, porque a gente está falando da prática, da cultura, dos saberes, da técnica, né, do sistema produtivo, do movimento das relações sociais e das relações sociais com respeito, equidade e equidade. Então, a gente está falando de respeito às mulheres, de respeito à juventude, de respeito à diversidade, de respeito aos povos tradicionais. Tem uma máxima aí dos movimentos de mulheres muito interessante, inclusive discutindo, né, não há agroecologia sem feminismo, porque a agroecologia pressupõe relações de igualdade, de respeito, né? E para quem não sabe, às vezes o pessoal fala, nossa, mas eu estou falando de feminismo, o que é isso, né? Estou falando que as mulheres têm que ser mais importantes que os homens? Não estou falando isso. O feminismo não significa que as mulheres são mais importantes que os homens, não tem nada a ver. O feminismo está falando de igualdade entre homens e mulheres. Então, por exemplo, na produção de base agroecológica, a gente está falando de relações de igualdade e equidade, né? As mulheres produzem tanto quanto os homens, os jovens e as jovens produzem tanto quanto seus pais, né? Então, assim, é uma questão geracional de entender o papel de cada um nessas comunidades. As comunidades quilombolas têm um papel tão importante na preservação dos recursos naturais, com o turismo ecológico, a produção de alimento, com aquela produção culinária local, com cuidado e a reprodução de plantas medicinais, saberes tradicionais, extremamente importante para aquela comunidade, para a região, e da mesma forma que os povos indígenas com as suas contribuições. Isso não é possível com um agronegócio, não é possível com esse modelo homogeneizante. Esse modelo homogeneizante acaba essa diversidade. Então, assim, nós queremos um modelo de produção que produza alimento saudável, de qualidade, para as pessoas e com as pessoas, ou nós queremos um modelo que elevada produtividade, sem necessariamente pensar a qualidade, que gera divisa internacional e que deixa uns poucos ricos e a maioria pobre e a natureza degradada. É essa escolha que está sendo feita.
né? E assim, as pessoas estão sendo ludibriadas para entender, achando que essa riqueza que está sendo gerada está vindo para ela. Não está vindo para pouquíssimos, né? Municípios que têm uma efervescência dessas atividades rurais, né? A gente conhece muitos assentamentos que fazem a festa da pamonha, a festa da colheita, a festa do milho crioulo. Isso é muito bacana, porque olha só, além de ter esse aspecto de uma produção mais saudável, uma produção alimentar, você tem essa relação de convívio, de compartilhamento, essas trocas comunitárias. E isso dá vida para o local, né? Isso dá vida, né, para aquela cidade, para aquela localidade. Essas trocas são extremamente importantes. Então, a gente pode ter a produção com essas trocas, a gente pode ter a produção com esse conhecimento sobre a natureza. Uhum. Isso beneficia todo mundo, né? Não é só um outro. Beneficia a prefeitura, beneficia todos os moradores, né? Beneficia quem está na cidade também, com uma produção mais saudável, passa a conhecer. É muito triste quando a gente dá aula, né? Eu estou na universidade, mas eu tenho filhas pequenas, às vezes elas vejo elas comentando, né, dos coleguinhas, quando eu estava estudando urbano e rural, aí a professora, elas contam para mim, de onde vem o leite? Vem da caixinha, vem do mercado. Perdeu completamente esse contato de onde, de fato, é a produção. Né, ou pensa que o rural é ruim, a cidade que é boa. Por que o rural é ruim? De onde veio, né, na imagem que morar no rural é ruim? Mas olha só, se nós estamos falando de um rural que não se desenvolve, de um rural que está produzindo soja para fora, de um rural que não tem internet, de um rural que as escolas estão fechando, aí realmente deve ser ruim, né? Agora, por que a gente não pode pensar um rural que inclui um rural com essas festas comunitárias, um rural com esse arranjo social, um rural que a gente possa ir visitar, olhar as cachoeiras, acampar, experimentar uma culinária local, consumir um alimento de qualidade, ver pessoas diferentes? Isso não é bacana? Isso é super possível. A Europa está olhando para isso, né? A gente tem várias experiências, por exemplo, na França, de resgate do rural, de valorização das suas áreas rurais, inclusive, né, com esse status aí da preservação ambiental dessas culturas, os caminhos do vinho, os caminhos da uva, os caminhos da massa, da culinária local, já estimulando essa culinária diferenciada dessas comunidades que a gente chama aqui de comunidades rurais. Por que não está fazendo isso também? A gente tem tanto, né? Existe aí uma máxima que vai pensar que a agricultura familiar não tem tecnologia ou trabalha com uma tecnologia assim rudimentar, né? Assim, que seria inferior. Dá para se pensar e como é que você tem avaliado isso? Assim, essa agricultura familiar equacionando a sustentabilidade e a tecnologia, assim, é possível pensar nessa conjuntura? Olha, nós estamos nas 2 primeiras décadas do século XXI, né? Ainda discutindo tecnologia, algo extremamente impressionante. Se a gente for pensar a história do mundo, né? O que foi a industrialização, né? Que foi justamente a inserção de um desenvolvimento tecnológico que vai mudar, né, todas as possibilidades de desenvolvimento no mundo. Inclusive aumentar a nossa vida, né? Nossa possibilidade com as vacinas, tão importantes agora, né? Com medicamentos, com uma série de outras coisas. Tudo isso tem a ver com tecnologia, com desenvolvimento de ciência e tecnologia. A própria agronegócio, o que é esse agronegócio se não fosse o desenvolvimento tecnológico deles, né? Que foi aportado pelo Estado, que aportou pesquisa para esse setor, que ofertou orientação técnica, que desenvolveu estudos, que apoiou a ciência para isso, né? Ele não seria o que é hoje. Então, assim, é possível falar de tecnologia para a agricultura familiar, para a agroecologia? Claro que é, né? Agora, a gente tem que pensar, assim, que não é não é eu pegar essa tecnologia que está sendo usada para grande produção e colocar para pequena, não é isso. Não tem como eu pegar essa grande colheitadeira que está lá e trazer para cá, também não é isso. Significa que a gente tem que desenvolver tecnologias adequadas, seja em escala de produção, seja adequadas para a sustentabilidade, né? Uma tecnologia, um processo de produção que não compacte o solo, que não contamine a água, que não gere resíduos,
É possível sim fazer isso. E a gente tem aí vários processos de estímulo ao que a gente tem chamado das tecnologias sociais. Então, o que são as tecnologias sociais? Antigamente a gente falava que era alternativo, não é uma questão de ser alternativo, né? Porque não está no grande mercado. Elas são sociais porque elas estão pensadas nessa escala, né? Na média, na pequena escala, e nesse outro arranjo, né? Nesse outro arranjo das relações sociais, seja esse arranjo comunitário, seja esse arranjo social e nesse arranjo sistêmico. Eu trabalho muito com mulheres rurais e trabalho com essa perspectiva do saneamento rural. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem trabalhado com sistemas de biodigestores para manejo de resíduo, né, para condicionamento adequado do resíduo. Esse resíduo pode ser excreto animal, por exemplo, para a produção nesse biodigestor, além de coletar essa excreta animal, tem uma certa salubridade, né, nesse terreno, nesse quintal, produz energia, né, o gás, que vai para a cozinha. E essa tecnologia, ela não está só pensada em termos de resolução de um problema de saneamento, nem só numa situação de resolver um problema de matriz energética, que é o uso, né, do gás para cozinhar. Ela também está integrada com um sistema de produção, né? Grande parte dessas tecnologias estão associadas aí aos que a gente chama de quintais produtivos. Então, assim, pensar a tecnologia significa pensar ela também de forma sistêmica, na escala de quem usa, na escala de como eu posso operar, e ela de forma integrada com outros arranjos. Então, assim, no campo do saneamento rural, a gente tem pensado soluções tecnológicas, seja para abastecimento de água para consumo, abastecimento de água para produção, integrada com sistemas produtivos, integrada com produção de energia, utilizando seja aí a matriz solar ou a matriz eólica, né, para você ter uma bateria para bombeamento de água, armazenar a água, e que parte dessa água vá para casa, parte dessa água vá para a produção. Isso são tecnologias diferenciadas para essa escala, e é possível. E já pensando numa produção de base agroecológica, né, uma produção alimentar saudável. É possível, sim, e já tem muitas experiências sobre o uso de tecnologias diferenciadas, né? Essas tecnologias sociais é só um exemplo dela. Muitos vão falar de tecnologias apropriadas, de tecnologias adequadas, de tecnologias para agroecologia, com pequenas máquinas, pequenos equipamentos, pequenos que a gente fala no sentido não de ser micro, mas de atender a essa escala que é a da agricultura familiar, né? De atender a essa escala de produção, essa escala comunitária. É possível, sim. Só que agora o que acontece? De novo, da mesma forma que houve investimento naquele outro tipo de tecnologia, é preciso ter aporte, né? De pesquisa, né, para as universidades, de pesquisas para os sistemas de pesquisa, para a gente poder seguir desenvolvendo e testando tecnologias adequadas para essa produção. A verdade é que o Estado tem aportado pouco recurso para o desenvolvimento tecnológico voltado para essa área. Na verdade, assim, vou fazer um aporte aqui, Lara, se me permite, já é quase um desabafo, né? Onde a gente está, a gente fala, né? É vergonhosa a situação que nós estamos hoje nas universidades públicas federais. O tanto de esforço que as nossas instituições têm feito, né, nesse enfrentamento agora da Covid, isso está sendo claro, e cada vez mais sendo penalizados com a falta de orçamento, com a falta de recurso financeiro. Isso compromete as nossas pesquisas. Não chega recurso para nós sequer para manter essa estrutura mínima para dar aula de forma remota. Nós praticamente nos autofinanciamos para dar aula remota e não tem recurso para a gente fazer, por exemplo, pesquisas para saneamento rural, pesquisas adequadas para desenvolvimento tecnológico para agricultura familiar, pesquisas adequadas de resolução de sistemas de irrigação para comunidades tradicionais. Isso é um limitador, ou seja, não tem um projeto de Estado que apoie isso. Exatamente. Assim, se a gente não constrói esse conhecimento científico, a gente tem que comprar a tecnologia de outros países, né? E fica muito mais caro, né? Pagando royalties, pagando imposto, que não gera riqueza aqui, ou seja, a gente mandando a nossa riqueza para fora, né? Exatamente. E aí acaba que as próprias organizações tentam, de alguma forma, experienciar suas inovações. Então, a gente vê, assim, várias experiências, né? O caminho das águas, que as diferentes organizações fazem, que são processos tecnológicos, metodologias participativas e tecnologias para resolver o problema da água, da produção e do consumo lá no Nordeste, com a experiência da ASA, né?
é uma articulação do semiárido brasileiro. Muito interessante, mas quase que autofinanciado, ou dependendo, né, de algum financiamento, alguma ONG internacional. Ou a experiência do arroz agroecológico, né, do MST, fantástico, olha, está exportando arroz orgânico, né, produzido ali no entorno da Grande Porto Alegre, né, muita gente fora conhece a produção agroecológica do MST, e aqui está um pouco valorizado, desenvolvida por eles próprios a partir dos seus recursos, né, tentando inovar quando o Estado não está aportando. Outras redes, né, da relação consumidor e produtor direto, as redes CSA, tentando autofinanciar os produtores agroecológicos. Perto de Goiânia, agora a gente já está começando a verificar isso, né? Produtores que estão vendendo as cestas aqui na cidade, ou apoiada por algumas instituições de ensino federal, criando aquelas cestas virtuais, né, marcando de vender, a gente compra as cestas e isso financiando as estratégias agroecológicas, essas melhorias tecnológicas. Mas, assim, são nas escalas pequenas, né, precisavam ter um aporte maior de recursos para que isso pudesse realmente ser massificado. A gente não está falando de pouca gente no campo, eu acho que isso é muito importante, né, são 30 milhões de pessoas que moram no campo. Se a gente for olhar o dado, a gente acha, é só 14% da população que está no meio rural. Não, são 30 milhões de pessoas. Né? São essas 30 milhões que vai garantir o alimento para as outras 170 milhões que estão na cidade. Nada mais justo do que a gente desenvolver ciência e tecnologia adequada, porque, de novo, ao apoiar essa produção, ao apoiar tecnologias adequadas, nós também estamos resolvendo o problema dos outros 170 milhões com preços mais acessíveis para os alimentos de qualidade, né? Isso gera condição de melhoria de vida na própria cidade. Cara, tá ótima a conversa com você, mas eu quero fazer a última questão para a gente caminhando para o fim. E eu queria te perguntar, assim, na sua experiência de pesquisa envolvendo essa produção no campo, né? E todos esses encaminhamentos, assim, todos essas trocas que você estabelece com esses produtores e essas mulheres produtoras, que tipo de projeto de produção para essas mulheres, na sua opinião, o Estado deveria fomentar? Eu acho que é preciso ter um projeto de Estado que apoie essa produção que a gente está chamando, essa produção de base familiar, mas é uma produção de alimentos saudáveis. Vamos pensar assim, olha, quem não conhece nada, né? A gente está na nossa casa. Quando eu abro a minha geladeira, quando eu vejo a mesa, quando eu estou olhando meu prato, da onde que está vindo essa comida que eu estou comendo? Essa é uma comida realmente saudável? É uma comida realmente com valor nutricional? A gente, normalmente, quando a gente vai no supermercado, a gente pega esse monte de embutido, esse monte de congelado, né? Esse monte de processado. Isso nem sempre é comida de verdade, né? Na maioria das vezes, baixíssimo valor nutricional. Tanto é que a gente convive hoje em dia com muitas pessoas, ou com pressão alta, ou com obesidade, né? Assim, uma série de comorbidade associada a uma alimentação inadequada. A gente foi empurrada para ela, né? Essa vida louca nossa o tempo inteiro, né? Correndo, então é melhor eu pegar aquilo que é bem pronto, que é instantâneo, esquento lá no micro-ondas, esquento numa água e como achando que estou me alimentando, né? Não é verdade. Então, um projeto de Estado, um projeto adequado, ele tem que olhar para as pessoas e assim, a gente tem que pensar ela de forma integrada, né? Então, nós que estamos na cidade, queremos comer uma comida saudável? Essa é a primeira coisa. Queremos comer comida saborosa e saudável, né? A segunda coisa. Queremos comer uma comida boa, saborosa, saudável e sustentável, sabendo que aquela comida não está lançando carbono no céu, né? Não está comprometendo a minha água, que eu vou continuar tendo água aqui em casa, que é essa que é a questão também. Então, ao a gente conseguir que o Estado, né, faça isso, que a gente tenha essa comida boa, o Estado vai ter que aportar, então, uma série de ações para apoiar aquele produtor e aquela produtora que produz essa comida saudável, sustentável, que não degrade a natureza, né, que não emita carbono, que não seja responsável pela mudança climática. Então, para isso, o que a gente precisa ter? Uma política de Estado que apoie a agricultura familiar, que apoie a reforma agrária, que oferte
crédito para uma produção de alimento saudável agroecológico, que a gente promova a desconcentração da terra, que a gente tenha crédito para pesquisa, né? Assim, do ponto de vista do pacote produtivo, de uma forma geral, você precisa ter crédito, seguro agrícola, assistência técnica e tecnologia, né? Isso teve nos anos 60 e 70, mas para o outro modelo. Então, você precisa garantir que tenha isso para esse modelo que a gente está falando, para essa alimentação chegar para nós de forma saudável, né? Sustentável. Então, a gente precisa aportar isso. E a gente também está falando de qualidade de vida, não é? Estamos falando dessas relações campo-cidade de forma saudável. Olha, a gente não quer ter um lugar para passear, não quer ter uma cachoeira, um rio bom, um lugar para acampar, um lugar para descansar. E todo mundo está falando isso hoje em dia, principalmente esse confinamento que a gente está vivendo, não é? Então, para a gente ter isso tudo, a gente precisa valorizar essas comunidades rurais de diferentes formas. Precisamos levar infraestrutura adequada, precisamos levar água, saneamento adequado. Quando eu estou falando de saneamento, eu estou falando de sistema de abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto. Óbvio que não é essa rede que tem aqui na cidade, porque essa tecnologia que está aqui não serve para o meio rural. Tem que ser uma tecnologia adequada para o meio rural. Tem que ter sistemas de acondicionamento de resíduos, a gente pode aproveitar o resíduo gerado para gerar energia. Tem que ter um sistema de drenagem adequado para que as estradas não tenham que ser refeitas a cada chuva, né, no meio rural. Isso é qualidade de vida. Tem que ter escola, posto de saúde, e por que não, gente, ter lazer, ter uma internet boa, ter uma energia boa, né, o sistema, né, elétrico importante que chegue em qualidade, em frequência necessária. Então, o projeto de desenvolvimento, um projeto de produção, ele não é só de matriz produtiva, ele precisa ser pensado, né, de forma integral. E ele tem que olhar as especificidades do nosso território. O que são as especificidades do território? As tecnologias que a gente vai usar no sul goiano provavelmente vai ser diferente para o nordeste goiano, vai ser diferente para a região do Araguaia, vai ser diferente aqui para a região centro, para a região do Rio Vermelho, Rio dos Bois, por causa das especificidades das condições de solo, de relevo, do clima, né? Período de chuva, isso tudo influencia. Então, é óbvio que nós vamos olhar essas características físico-ambientais e regionais e utilizá-las dela potencializando, né? Seja a parte produtiva, seja a parte social e seja os elementos que a natureza nos dá para gerar aí qualidade de vida. A gente não vive sem a natureza. Ela viveria muito bem sem a gente, né? Mas nós sem ela não vivemos. Então, é preciso cuidar da natureza, mas é preciso cuidar das pessoas também. Né? A gente não quer que esse cenário de mortandade que nós estamos vivendo, ele siga, né? Pelo contrário, é preciso olhar para as pessoas com carinho, diria o Paulo Freire, assim, com amorosidade. Então, o projeto de produção, ele tem que olhar para essa agricultura familiar e camponesa e tem que olhar para os sujeitos sociais, para as mulheres, para a juventude, para a população quilombola, para os povos indígenas, e reconhecer que cada sujeito desse tem um papel importante nessa produção, nessa relação social e nesse cuidado com a natureza. Eu acho que esse é o projeto que a gente precisa apostar, que a gente precisa investir, e é esse o nosso projeto de futuro. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo, jovem,